Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast e damos continuidade aí ao nosso capítulo 16, né? Que são 7 taças. Convido a você para estar conosco mais uma vez no nosso episódio. E aí, Alfredo, tudo bem, beleza? Tudo, graças a Deus. Tranquilinho, tá? Gostaria de dizer para vocês que nós já estamos quase chegando nos 2.000 inscritos, Alfredo. Oh, que maravilha. Estamos com 1970, tá? Opa. Olha aí, ó. Muito mais longe já teve, né? É verdade. Convido você a estar conosco aí no YouTube, no Instagram e no Facebook, compartilhando, comentando, tá? Dando o seu joinha, dando as suas sugestões, suas perguntas e vamos que vamos. Alfredo, daqui a pouquinho nós vamos chegar no capítulo 17, que o capítulo 17 é um negócio forte, hein? É bem. Mas agora, por enquanto, nós estamos aqui no 4º e no 5º anjo, que estão com as taças. É uma mistura aí de vários sets, né? Já é o terceiro set, né? Terceiro set. Trombetas, são pragas, e agora aqui nós estamos com as taças. E hoje está sendo derramada mais uma taça, né? Que o 4º anjo vai derramar uma taça sobre um local assim bastante interessante. Não deixe, tá, de assistir o nosso vídeo até o final, que nós temos grandes coisas para aprender, tá? Nesse vídeo de hoje, ó, tivemos eclipse, né, Alfredo? Tivemos na Esses segunda-feira. dias, gente, nós estamos falando de eclipse, tá? Aconteceu várias coisas, está acontecendo muita coisa. Gente, Apocalipse está desenhado, que olha, eu digo para você, está desenhando assim que você olha e fala, não é possível. O que é isso, né, rapaz? O que está acontecendo na nossa atualidade? Nós estamos fazendo parte dessa geração, hein, Alfredo? Estamos fazendo parte. Isso é um privilégio, hein? Graças a Deus. Brincadeira. É isso aí, pessoal. Seja bem-vindo mais uma vez. O Alfredão, seja bem-vindo. Obrigado. 4º anjo. Opa, vamos lá então. Diga lá. Então vamos lá. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos. Continuando então aqui no nosso estudo aqui do livro do Apocalipse. No capítulo 16, que são as 7 últimas pragas antes da volta de Jesus aqui na Terra. Na Terra, né? Né? Então, as 7 últimas pragas estão sendo derramadas. E no episódio passado, né, a gente falou sobre a plantação, né, dos homens que derramaram sangue de mártires e depois foi dado a eles beber também sangue, né? Isso. E hoje nós vamos continuar aqui no versículo 8 do capítulo 16 de Apocalipse, onde tem o 4º anjo, que vai derramar sua taça, ou incensário, né? Sim. Onde diz assim, o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Os homens foram abrasados com grande calor, e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, mas não se arrependeram para lhe darem glória. Uau. Então esse aqui é o 4º anjo, quando lhe é dado a ordem e ele derrama esse incensário sobre o sol. E foi dado ao sol, foi permitido que abrasasse os homens com fogo. Então, estou fazendo um comentário. Esse ano agora, né, de outubro de 2023 agora para 2024, desde quando se começou a medir temperaturas no mundo, tá? Que fazem mais de 100 anos que começou isso, essa época foi a época mais quente até hoje. Nessa temporada. Só para você ter ideia. Isso tem algo a nos falar, né? Você veja que sempre, quando há mudança climática, isso aponta para algo que vai acontecer no futuro. Sim. Não é? Então, o aquecimento global vai acontecer. Mas não é daqui, é de lá. Vai acontecer, mas não é do jeito que o pessoal está pensando. É um aquecimento mesmo, como uma praga enviada por Deus. Porque, veja, aqui está dizendo que quem tem o poder sobre essas pragas é Deus. Sim. Veja lá, né? Então diz assim no versículo 9, os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas. Sim. Mas não se arrependeram. Então, o próprio Deus, nesta fase da tribulação, você veja que os homens tinham sido... eles tinham sido... Quando o anjo joga a sua taça, antes do sangue, né?
os homens tinham sido acometidos de úlceras. Sim, então olha a situação que eles já estavam. Então, estão cheios de úlceras, Sim. né? Que aparece que João tinha dito que eram úlceras feias. É o primeiro, que apareceram. É isso. Foi o primeiro. Não é? Nos homens. Agora imagine esses homens com úlceras e com calor desse, com o sol abrasando eles com úlcera no corpo. Sim. Né? Então é um sofrimento muito terrível, é uma praga terrível jogada sobre os homens, que os farão sofrer muito. Mas mesmo assim, eles não se arrependeram. Diz assim, olha, não se arrependeram e blasfemaram contra o nome de Deus e não se arrependeram para lhe darem glória. Então veja, isso aqui é um endurecimento no coração dos homens, justamente para uma punição. E é Deus que tem poder sobre essas pragas. E não somente sobre essas pragas. Deus tem poder sobre o ser humano. Então, quando nós imaginamos Deus, quando nós pensamos a respeito de Deus, às vezes nós criamos um Deus na nossa mente que ele é um Deus que age segundo a nossa vontade. Sim. Não é? Então, eu determino o que Deus vai fazer, eu determino como Deus vai agir comigo. Eu decreto. Né? Então, às vezes eu ponho algo em mente assim, eu vou fazer isso, isso e isso, porque se eu fizer isso, isso, Deus vai fazer isso, isso e isso. Né? Quer dizer, sempre eu estando controlando Deus. Aqui nós vemos que, você veja que uma pessoa, quando a pessoa fala assim, eu não acredito em Deus, mas quando o avião começa a tremer no alto, já, meu Deus do céu, já chama o nome de Deus na hora. Né? Ou quando ele está numa dificuldade muito grande, aqui mesmo ele estando com úlceras, o sol aquecendo muito, eles blasfemam contra Deus. Lembra que nós estamos falando sobre a blasfêmia? Exato. Tá, inclusive é um assunto bastante interessante, porque tem muitos homens e mulheres de Deus que têm medo de blasfemar. Tá? Você podia dar um toquezinho em relação? Sim. Tá? Uma rápida aqui pra gente... Uma rápida... Porque blasfemar, blasfemou, mas como é que é isso? Né? Então, a blasfêmia, o blasfemar contra Deus, é difamar a Deus. É o que estava acontecendo aqui. Estão acontecendo aqui. Então a pessoa difama. Isso não é um pecado que um cristão vai cometer, porque um cristão ele tem o Espírito Santo. Então você veja que quando Jesus estava ali expulsando um demônio, e os fariseus e os doutores da lei, eles disseram que ele expulsava demônio pelo poder de Beelzebu, que era o príncipe dos demônios. Sim. Jesus disse para eles, olha, todo pecado será perdoado aos homens. Se blasfemar contra o Filho é perdoado, se blasfemar contra o Pai é perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não é perdoada por quê? Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo, a pessoa difama a Deus e ela atribui algo que Deus está fazendo ao demônio. E aí Jesus fala, olha, se Satanás expulsa Satanás, o reino dele está dividido. O reino não pode subsistir. Mas se os demônios são expulsos pelo Espírito de Deus, então é chegado até vós o reino de Deus. Então o cristão ele não blasfema contra o Espírito Santo, ele não blasfema contra Deus, porque o Espírito Santo está nele. Então essa blasfêmia aqui é cometida por aquele que não tem o Senhor. Não tem Deus. Então a pessoa que... Porque não pode o Espírito Santo blasfemar contra Deus, porque ele é Deus. Sim. O reino de Deus não está dividido. Se eu sou o templo do Espírito, se o Senhor está em mim, como é que eu posso blasfemar Deus? Isso não é um pecado que um cristão comete. A blasfêmia é cometida por pessoas que não são cristãos. A murmuração é diferente de A murmuração é diferente. Um cristão ele pode murmurar, ele pode até questionar. Sim. Não é? Você veja, Davi, né? O salmista, por exemplo. Até quando, Senhor? Ele estará longe de mim? Jó, você vê Jó, ele estava ali questionando, mas aonde eu errei? Meu Deus, não sei o que lá. E ele vai falando, até que Deus, no final do capítulo de Jó, fala, Jó, onde é que você estava quando eu criei o mar? Onde é que você estava quando eu criei o universo? Né? Eu sou Deus. Então, um cristão ele pode questionar, ele pode perguntar, Deus, por que está acontecendo comigo? Isso não... Porque é uma questão de pai e filho, é uma relação entre pai e filho. Nós somos filhos de Deus por causa do Espírito Santo que está em nós. E quando você é filho, muitas vezes você não entende o que o teu pai está fazendo para você, ele que seja um bem. Né? Aí você questiona, você faz isso, você faz aquilo, às vezes você fala, meu Deus, por que isso? Isso é uma coisa. Agora a blasfêmia é uma difamação mesmo no nome de Deus. Foi isso que estava acontecendo aqui. Né? E isso aqui, você veja, é por um endurecimento. Eu gostaria de nós olharmos aqui no capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos, para que nós possamos entender que o coração do homem está na mão de Deus. A Bíblia diz assim,
Assim como rios, riachos, assim como o rio, assim está o coração do homem na mão de Deus. Para onde ele quer, ele o inclina. Quem inclina o nosso coração para ele ou não é ele, não somos nós, né? Então você veja que no capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos, lá no versículo 16, ele diz assim: assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado entre toda a terra. Logo, ele se compadece de quem quer e endurece a quem quer. Ok. Então você veja, Deus é o Criador, Ele é o dono de todas as coisas. Endurece o domínio é com Ele. Nós que entendemos isso, que temos o Espírito Santo, entendemos, a nossa única atitude diante de Deus é nos dobrar diante dele e dizer: o Senhor é Deus, né? Ele faz conforme Ele quer e do jeito que Ele quer. Se Deus decidisse mandar toda a humanidade para o inferno, destruir todo mundo, Ele está mais do que certo, porque Ele é o Criador e nós somos apenas criatura, pecadores e merecedores do inferno. Todos nós somos merecedores do inferno. Se Deus resolveu eleger-nos desde antes da criação, é graça. É graça maravilhosa, misericórdia de Deus que Ele nos escolheu, porque nós não merecemos. Nós somos tão maus como esses homens aqui. Porém, o Espírito de Deus nos deu o Espírito dele para que nós adorássemos a Ele e entendêssemos que Ele é Deus. Okay. Então, o homem sem Deus é isso aqui, ó. Amém. O homem sem Jesus Cristo é isso aqui. E continua, né? No quinto aqui, né? No quinto, mesmo com todo esse sofrimento, ele não vai se arrepender, porque quem traz o arrependimento é o Espírito Santo de Deus. Ele já não está mais por aqui. Não está. Aí no versículo 10 diz assim: o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. Essa palavra tenebroso vem de trevas. Sim. Então lembra-se que no Egito, quando Faraó, como nós lemos lá na carta de Paulo, né, que ele endureceu o coração de Faraó e Faraó não deixava o povo ir, em uma das pragas houve escuridão. Sim. Houve escuridão para todo aquele povo, menos para o povo de Deus que estava lá. Vai haver, nesse tempo, trevas, uma grande escuridão no reinado do anticristo, em todo o império do anticristo. É um blackout mesmo, né? Um blackout geral. Então, como nós estávamos falando... Um apagão. Como nós estávamos vendo que, falando que nós vimos um eclipse aqui foi 80%, teve lugar que foi 100%, né, por cento. Sim. Então, como aconteceu esse eclipse aqui, você imagine um eclipse total em todo o império do anticristo. Uau. Não é? Muito bem. Então, Mas mesmo assim... Né, então você veja, sobre o trono da besta, ou seja, sobre todo o seu reino, e o seu reino se fez tenebroso, sim, escuro. Os homens mordiam as suas línguas de dor. Você imagina você morder a língua de dor. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas que estavam lá sendo queimadas, sim, com chagas, sim, né, mordendo a língua de tanta dor, por causa disso, blasfemaram contra o Deus do céu. Continua. E não se arrependeram das suas obras. Que coração duro, hein, rapaz? Você vê que coisa. Então, você veja que o coração do homem, quando o homem peca, quando Adão peca, a depravação do homem é total. Então, o homem a tendência do homem é sempre para o mal. Nós falamos várias vezes sobre isso na igreja aqui. Nós falamos, então, por um exemplo, se houver uma partida de futebol, por um exemplo, né? Vamos colocar lá. Sim. Uma partida em São Paulo. Tá lá, Corinthians e Palmeiras, dois maiores rivais, não é? Sim. Aí você vai colocar um juiz lá da Zona Leste para apitar o jogo. Sim. Ninguém vai aceitar, não. Você vai pender pro lado do Corinthians, com certeza, né? Ou você põe um juiz lá da Moca. Sim, lá de Perdizes. Não, você vai pender pro lado do Palmeiras. Lá de Perdizes, de Pompeia. Você tem que colocar um juiz do Rio Grande do Sul, do Nordeste, para apitar o jogo. Neutro. Então, essa neutralidade não existe no homem. Porque depois que o homem pecou, a natureza do homem pende
ao mal. Sempre. Ela não vai ser neutra e nem vai pender para o bem. Nós temos uma prova disso em uma criança. Não é? Uma criança, ela não sabe o bem e o mal. Ela não sabe discernir entre o bem e o mal. Sim. Mas ela tende para o mal. Né? Uma criança, quando ela está bem quietinha, né? Você está na tua casa, tem um filho lá, 3, 4 anos, ele está quietinho. Pode ir lá ver que ele está fazendo... Ele não está limpando a cozinha, ele não está colocando coisa no lugar, ele está fazendo uma arte. Por que a criança faz isso, sendo que ela é inocente? É por causa da natureza do pecado que já está no homem depois que ele pecou. Puxa o cabelo, morde, bate, faz pirraça. Rapaz, toca fogo, rapaz. Vai na escola, morde o amiguinho. Por que eles fazem isso? Morre, se joga no chão. Faz tudo isso. Pirraça, né, rapaz? Escola de pirraça, né, rapaz? Por que a criança faz isso se ela é inocente? Porque ela já nasce ali. A natureza do ser humano, ela foi totalmente depravada com o pecado. Por isso o homem não tem condições de escolher por Deus. Ele não escolhe Deus. É Deus quem escolhe ele, né? Por isso que Jesus diz assim: não foi vocês que me escolheram, foi eu quem escolhi vocês. E a regeneração do homem começa com uma obra do Espírito Santo. Ele regenera o coração do homem para que o homem receba a graça irresistível de Deus. Porque o que está acontecendo aqui, se é um coração regenerado por Deus, sim, a pessoa na hora vai se prostrar e vai dizer, não, isso aqui é Deus. É porque se você for, porque veja bem, nós estamos lendo aqui o capítulo 16, né? Porque aqui, desde quando começou aqui o primeiro anjo aqui, essa situação aqui já estava perdida. Aqui já não tem mais salvação nessa parte. Agora, se você voltar aí no capítulo 15, logo no comecinho, tá? E no final do capítulo 14, que fala a respeito da ceifa e da vindima, que foi quando passou a régua. Tá mesmo? Porque essas pessoas que passaram por essa situação aqui, eles estão na tribulação. Estão na tribulação. Estão na tribulação, tá? Mesmo na tribulação, tá? Aconteceram essas coisas todas. Aí, nessa parte que nós estamos lendo aqui, que é o capítulo 16, aqui já não tem mais salvação. Não tem. Aqui está o comportamento, que é o que foi plantado, foi colhido, não foi, como é que eu diria, não se arrependeram. Não se arrependeram. Então, nesse momento aqui, não é momento de arrependimento mais. Não tem arrependimento. Esse aqui, Deus mostra aqui o que é o homem sem ele. O homem sem ele, ele é isso aqui. Né? Então, não adianta punição, não adianta nada, não adianta pregação, não adianta nada. O homem não se converte a Deus. É porque hoje as pessoas perguntam muito, ainda hoje isso, né? Hoje, no tempo que nós estamos vendo, por que isso acontece? Onde está Deus? Esse é o problema, ele não está. Exatamente. Onde está Deus é que ele não está na vida de muitos. Tá? De muitos governantes, pessoas que estão, né, atrás de um controle de uma nação. Exato. Então, se essa pessoa, né, se esse time, se essa equipe, né, ela não está, né, na direção de Deus, ela não tem nessa... Porque, com certeza, um time não é 100% ruim. Sempre tem alguém ali que são os remanescentes. Se dentro dessa turma não tiver pelo menos um que tema Deus, o resultado a gente já sabe. O que acontece quando as coisas não têm o Senhor, quando não tem Deus. Então as pessoas perguntam, onde está Deus nessa história? Exatamente, vocês têm toda a razão em perguntar onde está Deus. Ele não está. Não está lá. Porque se ele tivesse, a coisa ia ser... muito diferente. A coisa ia ser diferente. E esse é o questionamento de muitas pessoas. Falam assim, se Deus existe, por que tem o mal no mundo? Por causa do homem. Foi o homem que disse assim, quando Deus coloca o fruto no paraíso, ele diz assim, Adão, não coma, você pode comer tudo, o paraíso é teu, pode fazer o que você quiser. Sim, tem tudo. Só uma coisa que eu falo para você, não coma desse fruto aqui, porque no dia em que você comer, tu vai morrer. Você vai morrer. E era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, quem quis conhecer o mal foi o homem disse assim, eu quero o mal. Eu quero conhecer o bem, mas eu quero conhecer o mal também. Então o homem escolheu comer do fruto e conhecer o mal. É por isso que ele foi expulso do paraíso, porque no paraíso não existia o mal. Só existia o bem. Então Deus disse, você quer conhecer o mal? Então, o mal está fora daqui. Lá você vai conhecer o mal. Então quando você vê todas essas atrocidades que acontecem no mundo, é a escolha do homem que quis conhecer o mal. Então, esse é o ponto. Você vê, mas está assassinando uma criança, está tendo guerra, está tendo tanta coisa. O homem quis conhecer isso. Ele falou, eu quero conhecer o mal. Que quem tem o conhecimento do mal é só Deus. Mas o homem diz, eu quero ser igual a Deus, eu quero conhecer. E conhecer na Bíblia não é só ter uma informação. É intimidade. É ter um contato com a coisa, não é? Então, por exemplo, eu posso dizer, você conhece esse café? Você nunca tomou ele, biblicamente falando, você nunca tomou? A pessoa fala assim, não conheço.
Porque para conhecer biblicamente você tem que ter um contato. Sim. Então o homem quis conhecer, quis ter o contato com o mal. Então quando o homem quis ter esse contato com o mal, ele fala, então agora você vai conhecer o que é o mal. O mal é mal mesmo. O mal é tudo isso aqui. E aí o homem, quando conhece o mal, ele diz assim, aonde está Deus? Ué, você quis escolher. Se existe Deus, ué, porque Deus existe mesmo? Porque Deus existe de verdade. E o que ele fala é verdade. O que está escrito aqui é tudo real e verdadeiro. Não é fábula. É que está o mal aí no mundo. Foi por isso que quem foi, né? Logo após essa situação, o quê? Surgiu o quê? O antídoto, né? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única solução. Exatamente. Então, você quer saber onde é que está Deus? Deus está onde? Deus está em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Se fez como homem, então Deus está nele. E Exatamente. como é que você faz isso? Está lá na palavra, tá? Quer ser filho de Deus? Reconheça que ele é o Senhor. Ele é o Senhor, ele é o Filho de Deus que se manifestou para nos salvar. Está lá em João. Você veja que quando o homem peca, o homem se cobre de folhas de figueira, né? E Deus fala, não, Deus mata um animal e cobre o homem de peles. E você vê que é interessante, né? Ali no livro de Gênesis, quando o homem peca, o escritor de Gênesis, ele é tremendo, porque ele escreve assim, estavam nu, porém estava tudo bem, né? O homem estava nu, o homem e a mulher estavam nu, mas não tinha maldade ali. Quando eles pecaram, eles descobriram que estavam nu. Agora, no original hebraico, essa palavra nu, sim, ele faz um jogo de, o escritor de Gênesis, ele faz um jogo de palavras entre nu e nudez. Sim. É um jogo de palavras. O escritor de Gênesis está apontando lá no livro de Deuteronômio, quando fala assim, quando vocês pecarem contra Deus e forem expulsos, vocês serão expulsos com fome, com sede e em nudez. Essa palavra nudez e nu, que tem ali no Gênesis, ela significa, estar em nudez significa estar debaixo da punição divina. Ah, ok. Então Adão descobre que ele agora está debaixo da punição divina. Desprotegido. Ele tenta se proteger, tenta se cobrir. Então, ele faz essa ligação. Por isso que a palavra diz assim, depois nós vamos ver também aqui, né, que diz assim, olha, para que as pessoas estejam cobertas, para que não veja a vergonha da tua nudez, a vergonha da punição de Deus sobre a sua vida. Isso que significa, isso que ele faz o jogo dessa palavra. Então essa punição vem por causa do pecado do homem, da desobediência do homem, que diz, eu quero conhecer o mal. Já viu aquela palavra que diz assim, isso é um mal necessário. Uhum. Né? Eu tenho um professor que ele disse assim, não existe mal necessário, nós não precisamos do mal, nós precisamos só do bem. Esse mal necessário é por causa do homem que escolheu o mal. Eu quero conhecer o mal. Sei. Né? Então é por isso que nós vivemos isso hoje. É por isso que esses homens não se convertem. Você vê que depois do pecado de Adão, os seus filhos, Caim e Abel, né? Caim vai lá e ele mata Abel. E quando Deus chega para falar com Caim, a reação de Caim foi semelhante a desses homens. Caim fala assim, por um acaso eu sou guarda do meu irmão? Cinismo ainda. Olha que coração, não é? Deus falou, a terra está clamando o sangue do teu irmão. Aí ele diz assim, não, você vai ser expulso. Aí qual que era o coração de Caim? O coração de Caim não ia dizer assim, não, meu Deus, me perdoe. Não, mas se alguém me achar, vai me matar. Sim. Eu falo, não, eu vou colocar uma marca em você para ninguém te matar. Não é? Então, esse é o coração do homem pecador. É por isso que eles não se convertem, mesmo com todas essas pragas. Continuou blasfemando por causa da angústia e das úlceras que sofriam, mas mesmo assim, não se arrependeram de suas obras. Então tá aí. Mesmo queimando, não se arrepende. Não se arrepende. É o homem sem Deus. É isso aí. Coisa incrível, não é? Ok, então, pessoal. Então nós estamos encerrando esse episódio aí do quarto e do quinto anjo, né? Com essas taças. E nós estamos indo para o nosso próximo episódio, que vai ser o final do capítulo 16. É a prévia do capítulo 17, Alfredo, que vai ter aqui uma reviravolta aqui, né? Já vai, como de outro, vai se descortinando toda essa história. Toda a história. Vamos se encontrar aqui nesse capítulo 17, muita coisa que a gente já falou, né? Lá atrás, e vai chegar aqui no capítulo 17, aqui as pedras desse quebra-cabeça. Exatamente, aqui é o ponto alto, o ponto das coisas que ele já tinha falado, ele vai explicar em detalhes aqui no capítulo 17. Uau! Ok, então não perca, tá? O nosso próximo episódio, o sexto
e o 7º anjo, para fechar o capítulo 16, tá bom? Palavras finais do Alfredo, estamos encerrando mais um episódio do Parabolando Podcast. Ok, então vamos lá, meu irmão, minha irmã, nós temos que dar muito graças a Deus e por Ele ter regenerado o nosso coração, né? Porque senão nós estaríamos igual essas pessoas, né? Mesmo em tribulação, mesmo com o que for que acontecer, a pessoa não se converte ao Deus vivo, ao Criador do universo, ao nosso Criador, nosso Pai e Criador. Por isso que toda a honra e toda a glória deve ser dada a Deus, que nos escolheu, nos amou, enviou o seu Filho para morrer por nós e regenerou o nosso coração para que nós pudéssemos reconhecer que Ele é Deus e reconhecer a obra salvífica da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma bênção muito grande. Amém. Então pronto, aí tá o conselho dado por você. Tá? Então, onde está Deus? No mesmo local de sempre, né? Nós como homens que nos afastamos do caminho dele. Exatamente. Né? Então há duas vidas, com e sem Cristo. Com e sem o nosso Senhor Jesus Cristo. O que você pensa? O que você deseja fazer? Eu tenho certeza que a melhor opção é estar com Ele, tá bom? A gente não vai fazer parte dessa história. Isso aqui é história, mas não é para nós. Não. Tá? Aqui é história para aqueles que não resolveram não conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Beleza? Então nos vemos até o próximo episódio. Muito obrigado por tudo e aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.